Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Jai, eu sou pastora, esposa e mãe. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre dificuldades nos relacionamentos familiares. Vem comigo e vamos falar sobre isso. Você já se perguntou por que é tão difícil às vezes a gente ter uma boa convivência familiar? Essa pauta de hoje, do vídeo de hoje, veio da Letícia Nascimento. Obrigada, Letícia, que comentou lá no Instagram, na minha caixinha de pergunta. E eu tenho certeza que ela é a dúvida e a dificuldade de muitas pessoas, porque conversando com algumas pessoas, quando eu estava escrevendo a pauta do dia de hoje, eu realmente vi o quão difícil é, às vezes, manter um bom relacionamento com os nossos familiares. E eu me pergunto por que isso é tão difícil. Você se pergunta também? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente é criança, né, até saindo da infância para a adolescência, se você teve uma infância, uma adolescência saudável, feliz, tranquila, você pode ter chegado na adolescência e pensado assim: meu Deus, as coisas mais importantes, as pessoas mais importantes da minha vida são os meus amigos. É normal na adolescência. Na infância é a família, geralmente pai e mãe. Na adolescência são os amigos, né? O círculo mais importante da nossa vida. Na vida adulta isso já muda um pouco às vezes, fica entre amigos, família. E por que isso acontece? Porque conforme a gente vai crescendo, as dificuldades da vida faz com que a gente mude as nossas perspectivas. Mas eu vou te falar, viu? A verdade para mim é que a minha família é mais importante do que os amigos, do que tudo, do que o trabalho, do que tudo. E assim, é claro que eu amo muito os meus amigos. Tem amigos que são mais chegados do que irmãos. Tem amigos que são mais próximos, às vezes, do que algum parente, do que algum familiar. Isso é verdade. Mas a boa da verdade pra mim, tá? Eu não sei se essa é pra você, mas pra mim, a verdade é que no fim, no fundo, quem tá comigo é a minha família. Então, no dia da luta, os amigos estão por perto, mas quem fica, né, depois que os amigos vão embora é a família. No dia do aperto, os amigos te ajudam, mas quem tá ali segurando a tua mão, enxugando uma lágrima é a família. Tô falando da minha verdade, da minha realidade. Eu sei que para muitas pessoas essa não é a realidade, essa não é a verdade, é por isso que a gente está colocando aqui o vídeo de hoje, né? E eu quero trazer para você aqui um exemplo de uma pessoa que soube conviver muito com conflitos familiares, que foi José. A história de José, ela começa lá em Gênesis 37, ela vai até o capítulo 45, um pouquinho mais, e ela conta a história de um menino que ele era o 11º irmão. Então olha, uma família tão grande como essa, com certeza tinha muitos e muitos conflitos. E a Bíblia relata alguns deles, né? Principalmente em torno aí de José, que era na época o filho mais novo, e ele era o filho preferido do seu pai. E o seu pai fez uma túnica, né, uma roupa bonita, colorida para ele, deu para ele e não deu para os irmãos. E além disso, José, ele tinha assim um relacionamento muito bonito com Deus. E Deus entregou para ele um dom, que era o dom dos sonhos. Então José, ele tinha muitos sonhos. E um dos sonhos foi super polêmico na época, porque quando ele foi contar para os seus irmãos, José, ele era como um sol, né? E os irmãos, eles estavam lá se curvando sobre ele, né? E isso foi muito polêmico para ele, para os irmãos, porque eles começaram a achar: nossa, agora ele vai mandar. Além dele ser o preferido do nosso pai, agora ele quer mandar na gente. E numa determinada oportunidade, estavam todos os irmãos reunidos, o pai não estava perto, e eles, né, maltrataram José e tal. No fim, venderam José como escravo, né? E depois a Bíblia conta a história que eles se reencontraram. José já era governador do Egito, e realmente o sonho de José se realizou. Ele foi governador sobre todos os seus irmãos, inclusive sobre o seu pai. E o que essa história conta? Toda vez quando eu leio, eu fico pensando assim: meu Deus, eu não seria como José. Eu acho que eu não conseguiria ser como José, de perdoar toda a família, né? Os irmãos o venderam como escravo, deixaram ele nu, ele foi humilhado, ele passou por tanta coisa, sabe? E quando você lê lá em Gênesis 45, sabe o que José faz?
José, quando os irmãos, né, o encontram de novo, ele já era, né, governador do Egito, ele era rico, ele tinha muita capacidade, ele poderia fazer o que ele quisesse com os irmãos. E sabe o que ele faz? Ele fala assim: meu pai tá vivo? Olha, eu quero me revelar para vocês, eu sou José. E aí fica todo mundo, óbvio, né? Assim, meu Deus, o que está acontecendo? E José fala assim: não fiquem preocupados, eu não vou fazer mal para vocês. Eu entendi que tudo que aconteceu comigo foi porque Deus permitiu. Eu entendi que vocês me venderam para o Egito para que eu pudesse conservar a vida de vocês na nossa família. Gente, que maturidade é essa? Que coisa é essa? Né? Que vida é essa? Então, a primeira coisa que eu quero falar para você que a gente aprende com essa lição é que nós precisamos mudar numa situação, num conflito familiar. A gente precisa mudar como a gente reage. José, ele poderia ter reagido de outra forma, né? Se fosse eu, e toda vez eu me pergunto, meu Deus, como que eu reagiria? Eu não teria essa paciência, não teria esse amor, eu não teria essa virtude, eu queria me vingar, eu ia querer fazer alguma coisa, mas sabe como José reage? José fala assim: vem todo mundo pra cá, vem todo mundo pra cá, porque lá vocês estão passando fome, aqui a gente tem abundância, aqui eu consigo colocar vocês no melhor lugar da terra e vocês vão viver, vocês vão comer do melhor, vocês vão morar no melhor lugar. Olha como ele reagiu. E agora eu falo para você, né, como que você reage a uma provocação? Como que você reage, né, com uma situação quando não é do teu agrado? Como que você reage com uma injustiça? Porque ele foi injustiçado. E olha, José reagiu com perdão. José reagiu com perdão. Ele perdoou. Ele perdoou e ele foi diferente, né? Então, muitas vezes a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos, com a situação que a gente está passando. Mas José entendeu durante todo o processo dele, até chegar como governador, que os irmãos dele não iam mudar, era ele que teria que mudar. Ele que teria que mudar como ele enxergava, ele que teria que mudar como ele reagia. E eu já quero falar para você isso. Você precisa mudar como você reage. Né? O teu sogro, a tua sogra, o teu irmão, né? O teu primo, o teu filho, dificilmente eles vão mudar sem que você mude primeiro. Então a primeira coisa é: mude a sua reação. Então, se você gritava, deixe de gritar, sabe? Se você já ia para briga, partia para briga, pare e pense um pouco e não continue dessa forma, mas mude a sua reação. Né? Em segundo lugar, o que a gente aprende com isso é: tenha paciência. Né? Lá em Romanos 5, a palavra de Deus fala que a paciência ela produz experiência e ela produz esperança. Imagina, durante esses 13 anos, como que José sofreu, mas ele esperou pacientemente no Senhor e ele acreditou que aquilo que Deus estava fazendo com ele, né, tinha algum propósito. Então, quantas vezes você pede para Deus: Deus me dá paciência, e Deus te dá paciência provando você com uma situação difícil, o que você faz? Você volta e comete os mesmos erros. Então seja como José, tenha paciência para que ela produza esperança. Esperança do quê? Esperança de uma vida diferente, esperança de futuro, esperança de transformação. Né? Se o teu filho, a tua filha, ela está com dificuldade, está tendo dificuldade no relacionamento com eles, tenha paciência, haja diferente, né? Faça como José, muitas vezes o silêncio. No começo, quando os irmãos vieram a primeira vez, o que ele fez? Ele agiu silenciosamente. Ele não mostrou quem ele era, ele teve paciência para ver se realmente o irmão estava vivo, se o pai estava vivo, para saber se eles não tinham feito mal com o irmão. Então, ele teve paciência. E paciência é uma virtude. Nesse mundo que a gente está caótico, esse mundo do fast food, a gente quer que as coisas se resolvam rápido. Mas a verdade é, gente, família é família. Família precisa de você. E família precisa sim da sua paciência. Você pode estar falando assim: nossa, mas olha, quantas vezes eu vou ter que perdoar? Quantas vezes eu vou ter que ficar em silêncio? Quantas vezes forem necessárias? O que você prefere? Você prefere ter uma vida de confusão ou você prefere ter uma vida de paz? Muitas vezes a vida de paz vai depender de você. Você que é mãe, você que é pai, você que é parente, vai depender que você tenha uma atitude diferente, né? E que você aprenda a conviver. Então a terceira e última, né, dica de hoje é: aprenda a conviver com os seus parentes, né? Então perdoe
quem você precisa perdoar. Às vezes, fique em silêncio, ao invés de você brigar. Chegou em casa, tá nervoso, tá nervosa, fique em silêncio, não fale nada, né? Recebeu uma mensagem que você não gosta no WhatsApp, não responda, fique em silêncio, pratique isso, né? Seja grato. Quantas vezes a gente olha para a pessoa e quando a gente está com raiva a gente só enxerga as coisas ruins, não é verdade? Eu tinha, né, ela faleceu, uma tia, e ela era assim, super fofoqueira. Ela era muito fofoqueira, ela falava de todo mundo, falava mal, assim, ela não era apenas fofoqueira, de levar as coisas que estavam acontecendo, mas ela também era caluniadora. Quantas vezes ela falou de mim coisas que eram mentira? Então, assim, coisas completamente fora da realidade, coisas que ela inventava, ela falava sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha mãe, e muitas vezes aquilo me deixava triste, mas todo Natal a gente estava lá, ela era convidada e a gente tinha que conviver com isso. E assim, sabe qual foi a nossa reação? Teve um dia que eu lembro que ela me caluniou mesmo, inventou uma mentira assim, absurda sobre mim, e nós ficamos sabendo. E sabe o que eu fiz? Eu convidei ela para vir aqui na minha casa. Convidei ela para vir em casa, para almoçar e mostrar para ela que eu não era aquilo que ela estava falando, que ela estava inventando de mim. Então, eu aprendi a conviver. É claro que demandou um esforço da minha parte, em perdoar, em ficar em silêncio, e ser grata. Sabe o que ela fez depois? Ela me deu o meu jogo de cozinha de casa. É claro que eu não pedi, foi dela, partiu dela. Então ela era uma pessoa extremamente caluniadora, mas ela também era uma pessoa muito, muito doadora, Então aprenda a conviver com as pessoas e sempre não compre briga, tire o orgulho de jogo, porque a mudança no relacionamento familiar tem que ser sobre você. É você que tem que mudar. Para que algo mude, é você que tem que mudar. E assim, eu sinto muito se isso não é o que você estava esperando, Eu não vou te dar uma receita de bolo e falar que as coisas vão funcionar, porque elas não vão. Mas o que eu quero te dizer é, mude você. Para você ter essa unidade mental, para você ter paz no teu interior, para você ter um emocional equilibrado, a mudança começa por você, tá bom? Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido. Se você gostou, deixe seu comentário. Se você tem alguma pauta que você gostaria de ver aqui, deixe seu comentário no canal. Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau.